Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós estamos novamente nos reunindo para o 5º programa de poesia Prolegômenos. Hoje eu vou ler 3 poemas de um livro antigo, de 1978, certo? Que é esse livro aqui, ó, Poemas do Povo da Noite, do Pedro Tierra. É um livro, eu tenho a sorte de ter o quê? Eu tenho a sorte de ter a primeira edição desse livro. Né? E vou ler 3 poemas desse e depois vou ler um poema do professor Mauro Iazzi. Sim, do professor Mauro Iazzi, que inclusive foi candidato à presidência da República em algumas eleições atrás, né, pelo PCB. E é um poema bem interessante, eu acho que é um poema para os nossos tempos. Todos os poemas que eu vou ler aqui são poemas para os nossos tempos. Então vamos lá. O primeiro poema que eu vou ler do livro aqui, do Poemas do Povo da Noite, do Pedro Tierra, é o poema Prólogo do livro. Tá? Então ele é um poema forte, um poema pesado, um poema da época, né? Mas que eu acho que serve também para os tempos trevosos que estamos vivendo agora, né? Fui assassinado, morri 100 vezes, e 100 vezes renasci, sob os golpes do açoite. Meus olhos em sangue testemunharam a dança dos algozes em torno do meu cadáver. Tornei-me a mineral memória da dor. Para sobreviver, recolhi das chagas do corpo a lua vermelha de minha crença no meu sangue amanhecendo. Em 5 séculos, reconstruí minha esperança. A faca do verso feriu-me a boca, e com ela entreguei-me à tarefa de renascer. Fui poeta do povo da noite, como um grito de metal fundido. Fui poeta como uma arma para sobreviver e sobrevivi. Companheira, se alguém perguntar por mim, sou o poeta que busca converter a noite em semente. O poeta que se alimenta do teu amor de vigília e silêncio e bebeu no próprio sangue o ódio aos opressores. Porque sou o poeta dos mortos assassinados, dos eletrocutados, dos suicidas, dos enforcados e atropelados, dos que tentaram fugir, dos enlouquecidos. Sou o poeta dos torturados, dos desaparecidos, dos atirados ao mar. Sou os olhos atentos sobre o crime. Companheira, virão perguntar por mim. Recorda o primeiro poema que lhe deixei entre os dedos e dize a eles como quem acende fogueiras num país ainda em sombras. Meu ofício sobre a terra é ressuscitar os mortos e apontar a cara dos assassinos. Porque a noite não anoitece sozinha. Há mãos armadas de açoite retalhando em pedaços o fogo do sol e o corpo dos lutadores. Venho falar pela boca de meus mortos, sou poeta testemunha, poeta da geração de sonho e sangue sobre as ruas de meu país. Bem, o próximo poema é um poema que eu gosto muito desse livro, tá? Chama Sobreviveremos. Perdemos a noção do tempo. A luz nos vem da última lâmpada, coada pela multidão de sombras. A própria voz dos companheiros tarda, como se viesse de muito longe, como se a sombra lhe roubasse o corte. Nessa noite parada sobrevivemos. Ficou-nos a palavra, embora reprimida. Mas o murmúrio denuncia que a vitória não foi completa. Dobra o silêncio e envia o abraço de alguém, cujo rosto nunca vimos e todavia amamos. Nessa noite parada sobrevivemos, sobreviveremos. Ficou-nos a crença de resto inextinguível na manhã proibida. Esse poema é de 1974, do Pedro Tierra, né? E o último poema dele, nós vamos ler, chama Aspiração. Também é um poema que eu tenho uma grande afeição por ele nesse livro, tá?
Inclusive, ele é um poema que está na contracapa do livro. Tá? Então, vamos lá para Aspiração. Esse é de 1973. Tá? Hoje eu quero um poema transparente, semelhante à lágrima que iludiu meus olhos desatentos. Um poema capaz de coragem, desses que podem ser ouvidos na chuva, na greve, ao fim da batalha perdida. Um poema capaz de resistir como o granito ao vento. Como o homem resiste, se o aço lhe alcança o ombro. Um poema capaz de liberdade, capaz de falar nesta hora noturna, quando todos dormem e o silêncio oficial amordaçou as cantigas do meu povo. Bem, esses são os poemas do livro Poemas do Povo da Noite, do Pedro Tierra. E agora vamos ao último poema, tá? É um poema do Mauriase, tá? Na versão que foi adaptado pela Brava Companhia. Inclusive ele está num folhetinho que eu recebi num espetáculo de teatro de rua que tinha como tema esse poema, tá? O poema chama Trabalhadores. É hora de perder a paciência. As pessoas comerão 3 vezes ao dia e passearão de mãos dadas ao entardecer. A vida será livre e não haverá concorrência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Certas pessoas perderão seus cargos e empregos, o trabalho deixará de ser um meio de vida. As pessoas farão coisas de maior pertinência, mas só quando os trabalhadores perderem a paciência. O mundo não terá fronteiras, nem estados, nem militares para proteger estados, nem estados para proteger militares prepotências. Mas só quando os trabalhadores perderem a paciência. A pele será carícia e o corpo delícia, e os namorados farão amor não mercantil, enquanto é a fome que vai virar indecência, mas só quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a paciência, não terá governo nem direitos sem justiça, nem juízes nem doutores em sapiência, nem padres nem excelências. Uma fruta será fruta, sem valor e sem troca, sem que o humano se oculte na aparência, a necessidade e o desejo serão o termo de equivalência, quando os trabalhadores perderem a paciência. Quando os trabalhadores perderem a merda da paciência, depois de muitos anos sem uso, por pura obsolescência, diremos em coro e bem alto: declaramos vaga a presidência. Bem, poema do Mauriase. Bem, gente, eu vou ficando por aqui. Esse foi o 5º programa de poesia Prolegômenos. Espero que vocês gostem e aguardo sugestões e comentários sobre esse nosso programa, tá? Muito obrigado e até o próximo.